Agora a gente vai de um youtuber que eu conheci há um tempinho atrás no Twitter. Inclusive, se vocês quiserem me seguir no Twitter algumas outras algumas outras redes sociais, estou aí, né? Eu conheci o Kiki no Twitter. Lá ele parece muito gente boa, a gente vai ver aqui agora. Não, os jogos antigos não eram melhores. Eu vi a thumb que ele colocou e eu gostei bastante da thumb, desenhadinho e tal, bonitinho. Bom, vamos nessa. Se ele não botar em tela cheia, né? Mano, meu mouse ele tá dando duplo clique. Depois eu tenho que abrir ele pra ver por que ele tá dando esse duplo clique. Oi, primeiramente, perdão por esse vídeo mais simples, é que eu tô fazendo um vídeo de Shadow of the Colossus, mas esse vídeo não me agradou tanto, então eu decidi jogar ele fora e refazer do poxa. zero. Muito provavelmente devo terminar esse assunto de vídeo e deixar ele pro membros, então seja membro. Falar sobre os jogos antigos e principalmente sobre se eles eram melhores ou piores que os atuais Inclusive, seja membro. Falar sobre o desenho aqui tem um rosto gigantesco do lado aqui. Isso eu queria saber o que significa. jogos antigos e principalmente sobre se eles eram melhores ou piores que os atuais é complicado, porque muitas das vezes essa discussão é usada como um peso e duas medidas, e é sempre feita de uma forma extremamente exagerada e, pra ser sincero, até meio burra. Sim. Então, primeiramente, é sempre bom ressaltar que essa é só a minha opinião. Se você não gosta ou discorda ou algo Maluco farpou todinho. do tipo, fala aí nos comentários. Afirmar ou falar que os jogos antigos são melhores ou até piores que os atuais é por muitas vezes extremamente prepotente, porque geralmente quando alguém levanta essa bandeira, ela tende a um dos lados nessa discussão. E por incrível que pareça, essa discussão ainda acontece com certa frequência. E não é como se fosse presente só nos jogos ou só atualmente. Isso é uma coisa que me pega bastante nessa questão de o antigo era melhor. Porque tipo, tem tanta coisa que eu vejo o pessoal falando que o antigo era melhor por nostalgia pura, velho. Que eu fico pensando, pô, o pessoal não... É porque tem muitas vezes que o pessoal simplesmente não decide ou não dar uma chance pra conhecer de verdade as coisas, ou ou só ignora as coisas que são boas em jogos atuais e fala, o antigo era melhor. Obviamente tem muitos casos em que jogos antigos acabam sendo melhores do que os atuais. Só que a questão de que a maioria dos jogos antigos eram melhores que os atuais, aí é uma coisa a se considerar bastante. Tem que analisar muita coisa. Pelo contrário, esse pensamento está em tudo quanto é que é mídia, em tudo quanto é que é tempo. Indo direto ao ponto, os jogos antigos são melhores que os atuais. Essa frase consiste, depende de muitas coisas. Muitas das vezes, para não falar todas, ela se baseia em comparar dois jogos, sendo um antigo e um atual. E obviamente isso é feito de uma forma extremamente rasa. E até mesmo antes da gente destrinchar e pensar nesse argumento, é importante ter em mente o que é comparado e se essa comparação é válida. Porque comparar jogos marcando uma pontuação como se esse tem melhores gráficos ganha um ponto, se esse tem melhor história ganha outro, é no mínimo burro. O principal a se entender dessa discussão, e que por mais óbvio que isso seja, eu tenho que ressaltar, é que atualmente a gente está em um tempo diferente no qual os jogos antigos foram lançados. Isso é muito mais importante do que realmente parece, porque fora as questões... Isso é uma coisa extremamente importante. O pessoal tem que entender também que, tipo assim, o público que... Por que você pensa, nossa, os jogos antigos são muito melhores que os jogos atuais? Eu não sei se ele vai falar isso no vídeo, mas tipo, por que os jogos antigos são muito melhores que os jogos atuais? Caraca, não, o que quer falar? Tá. Se os jogos antigos são muito melhores do que os atuais, por que o pessoal mais novo não gosta tanto dos jogos antigos? Não é só questão de ser datado, não é só questão de ter gráficos, é porque hoje em dia as pessoas são criadas de jeitos diferentes, com gostos diferentes. Então, o que pra você pode ser o melhor jogo do mundo, a pessoa do seu lado, tanto a pessoa que nasceu na mesma época que você, quanto a pessoa mais nova, pode achar que não é. E tal, porque isso é muito questão de gosto. Claro que tipo, tem coisas técnicas que você pode levar em conta, tipo gráficos, questão de narrativa de história, jogabilidade, esse tipo de coisa assim. Mas grande parte das vezes as pessoas só caracterizam jogos antigos como melhores pelo fator de experiência dela. Pela minha experiência, esse jogo foi melhor do que o atual, então o jogo antigo é melhor.
mais aparentes e técnicas de uma forma literal, o mundo não é mais o mesmo. A história não são as mesmas e as formas que elas são contadas não são as mesmas. E acima disso, as pessoas também não são as mesmas e não procuram as mesmas coisas. Tipo, o God of War ali é um grande exemplo, cara. Você vai falar... Tipo assim, você vai falar, tipo assim, obviamente, você não vai falar, pô, os God of War antigos eram ruins. Não. Mas você vai falar que os God of War antigos são melhores do que o novo? Ou os novos? Eu não posso dizer do último que lançou, porque eu não vi nada sobre ele. Mas 2018, você vai falar que o 1, 2 e 3 é melhor do que o 2018? Óbvio que não. Os caras, eles conseguiram fazer uma coisa melhor. Então comparar isso sempre vai acabar de alguma forma para atender de um lado. Mas ao menos nesse vídeo eu vou tentar ser completamente imparcial. E para entender se jogos antigos eram melhores ou não, é extremamente necessário não só pegar um jogo e querer comparar, mas sim pegar vários. Da mesma forma que é burro e errado comparar, por exemplo, o GTA San Andreas com o Cyberpunk, é errado também querer comparar Elden Ring com Crazy Frog Racer. E pior do que isso é querer generalizar e resumir milhares de jogos bons e ruins, é claro, a serem bons ou ruins por causa de um representante que você arbitrariamente escolheu. E já dá pra ver que o erro dessa comparação não tá nem nos jogos em si, mas sim um erro lógico. E outra coisa que acontece bastante nessa discussão é que principalmente ela se atrela muito à nostalgia. Porque já... Antes de falar do negócio da nostalgia, eu queria falar, tipo assim, uma coisa que eu percebo bastante que as pessoas fazem é levar em conta o Game of the Year como o Game of the Year como métrica de realmente os melhores jogos mesmo, sabe? Que sinceramente, pelo menos pra mim, o Game of the Year é meio questionável. Não sei se é pra todo mundo. Mas, tipo assim, grande parte das vezes eles acertam bastante, mas grande parte das vezes os jogos que eles escolhem são meio duvidosos e parece que é meio comprado, talvez. Mas, tipo, o pessoal vê assim, putz, o jogo que ganhou Game of the Year é esse jogo aqui? É esse jogo aqui mesmo que ganhou? Então todos os jogos desse ano é mais ou menos esse mesma coisa? Óbvio que não. Então, aí, tipo assim, é realmente uma coisa bastante complicada também, justamente porque uma coisa que influencia pra caramba em você decidir se um jogo é bom ou não pra você é justamente a sua experiência. Por exemplo, pra muita gente, o Sonic Unleashed é um dos melhores jogos da franquia. Pra mim é um dos piores. Porque eu odiei o jogo. Pra mim é um dos piores jogos que do Sonic tem. Mas aí é opinião minha. Já que os jogos são antigos, muito provavelmente você jogou eles quando você era menor. E Sonic justamente Rise por isso, você bom. via não um jogo, mas sim muitos jogos como bons, sendo que na verdade podia ser completamente oposto. Então já dá para ver que toda essa discussão, pensando assim, fica extremamente turva e até meio sem sentido. E agora que a gente tirou o elefante da sala, a gente pode começar a se questionar se os jogos antigos são tão bons quanto os jogos atuais. Mas não só isso, eu queria colocar outro ponto nessa discussão. Os jogos antigos iriam ser bons se eles tivessem sido lançados não no passado, mas sim atualmente. Eu penso nisso como se eles estivessem com gráficos novos e sem as limitações antigas, etc. Porque como eu tinha dito antes, o tempo que esses jogos foram lançados é um fator gigantesco para quão marcante eles foram. E com isso em mente, eu vou pegar um jogo que se destacou antigamente e colocar nesse fator. Começando com talvez um meio polêmico e um jogo que eu gosto muito, que é Shadow of the Colossus. Oi, de novo. Bem, eu sei que todo mundo me ama e me adora por inúmeros motivos, seja fazer vídeos bons, até transmitir lições de game design incríveis que você... Inclusive eu tô gostando bastante do vídeo, velho. Sinceramente, pro estilo do vídeo, estilo de edição e pra ter 100 views, quase 200 views e pô, é muito pouco, cara. Galera, se inscreve no canal do Kiki, tá? Putz, queria esse clique duplo, velho. Você não vai estar em nenhum outro canal brasileiro, não ironicamente. E tendo isso em mente, por que não me apoiar? Com dinheiro. Pois é, digamos que o YouTube não é tão generoso com os canais pequenos. Mas é óbvio que me apoiando, não só eu vou ganhar, mas você também vai. E dá pra me apoiar de diversas formas e com diversos valores diferentes. E me apoiando, você ganha desde citar seu nome no final dos vídeos, ver meus vídeos antes de todo mundo, quando der, é claro. Ter acesso a quase todos os meus vídeos não listados, que até agora são quase 25, mas provavelmente isso não vai crescer. Participar na construção dos vídeos ativamente, receber spoilers de vídeo, thumb, do jogo que eu tô fazendo e outras coisas. É mesmo? Também eu tava vendo o Game Maker lá. O Game Maker no Twitter lá, ele fazendo o jogo com o Game Maker lá. E aparentemente, como todo
Como todo game dev que trabalha no Game Maker, ele odeia, né? Mas fazer o que? A gente. Game Maker é uma coisa que a gente ama e odeia ao mesmo tempo. Vídeos exclusivos. E como eu tô só começando com Seja Membro, as primeiras 10 pessoas que comprarem o Seja Membro, de qualquer tier acima da primeira, vão receber no final do vídeo um emblema desenhado, que mostra quem foram os primeiros que assinaram no canal. Então corre lá, porque não ironicamente já tem gente assinando, mesmo sem eu nem ter falado isso em lugar nenhum. Sem brincadeira. No vídeo do membro eu explico direito como cada tier funciona e principalmente como vão funcionar os emblemas, que é bem interessante, então vê aí. E é isso, não se sintam obrigados a assinar, compartilhar o vídeo, comentar e dar um like, já me ajuda muito. Então, é isso. Esse jogo é vazio, propositalmente vazio. É um jogo mais atmosférico e bem mais lento do que o usual. E isso faz parte do jogo e da sua essência. Mas eu realmente tenho minhas dúvidas se ele seria tão consagrado atualmente quanto ele é. Ao menos tão massivamente quanto ele é. Porque é óbvio que atualmente as prioridades para os jogos são de longe a atmosfera. Principalmente pensando em um jogo mais lento e vazio como Shadow of the Colossus. E obviamente essas características não fazem ele um jogo ruim, é claro. Hoje o que mais chama a atenção em um jogo, fora obviamente os gráficos, são os conteúdos que tem dele. E desses conteúdos, obviamente, o que se mais destaca são as mecânicas e a sua história. Dois fatores que estão longe de ser os principais em Shadow of the Colossus. A história é escondida, pra não falar inexistente, e as mecânicas são poucas, principalmente porque o jogo é muito lento. E pensa comigo, por que você jogaria um jogo assim, sendo que existe um Elden Ring ou um Dark Souls, que são versões, entre muitas aspas, melhoradas desse jogo? E tanto Elden Ring quanto Shadow of the Colossus tem muito mais conteúdos e coisas pra se fazer, sendo que mesmo assim os objetivos de Shadow são diferentes do de Elden Ring e de Dark Souls, o que é algo que poderia não apelar tanto pro público de jogos atual. E não precisa... Por que você deixaria... Por que você jogaria Shadow of the Colossus se você pode jogar jogos melhores e tal? Porque porque cada jogo, eu imagino que cada jogo tem as suas características que fazem deles serem um melhor que o outro, né? Pelo mesmo motivo que, por exemplo, eu prefiro jogar um Castlevania Area of Sorrow do que jogar um Symphony of the Night, tal. Eles são quase iguais, tem mecânicas quase iguais, mas o Area of Sorrow tem mais coisas que me atraem do que o Symphony of the Night, então eu prefiro ele. Estaria muito longe para ver que as prioridades de agora são diferentes das antigas, onde antigamente o público mesmo só queria jogar jogos, independente de como eles fossem, até porque não existiam tendências a serem seguidas ou uma fórmula molde a ser feito. Isso é extremamente importante para entender essa discussão, porque como a indústria estava no seu início, obviamente ela era extremamente mais aberta a novas ideias e a experimentar, o que é algo bom, e por causa disso ela tem menos lugares seguros a pisar, assim forçando os jogos a experimentarem mais e terem mais coragem ao se desenvolver. E é nessas onde jogos realmente bons são feitos. Mas olhando do outro lado da moeda, é aí onde jogos ruins pra caralho podem ser feitos também. Com o passar do tempo, os jogos foram achando o caminho e por causa disso, muito da sua liberdade criativa foi tomada. Obviamente também não só esses fatores. Com o passar do tempo foram também criadas diversas tendências com jogos e tipos de jogos. E todos esses fatores fizessem que atualmente quase todos os jogos se encaixem em determinadas caixas que criativamente os limitam de fazer certas coisas, principalmente tendo em vista que os jogos que são mais feitos para lucrar atualmente do que qualquer outra coisa. E obviamente é muito mais fácil vender um jogo que pisa em um lugar seguro do que um jogo que seja mais experimental. Mas colocar esses jogos em certas caixas, digamos assim que de certa forma ainda tem seu valor, porque isso ao menos garante. Eu acho que ele vai falar disso agora, mas quer falar era... tá. Essa parte aí é muito uma faca de dois gumes, porque assim, você pode pensar justamente nesse ponto de quando a gente categoriza jogos, tipo, esse jogo aqui é um jogo de ação, esse jogo aqui é um jogo de sandbox, esse jogo aqui é um jogo de puzzle. Você meio que limita o jogo a ser aquilo, você limita o jogo a ter aquilo ali e as pessoas vão comprar o jogo ou baixar o jogo esperando receber aquilo ali. E aí, tipo assim, às vezes uma mudança pode ser mal recepcionada pelas pessoas. Só que aí entra o ponto que muito jogo antigo justamente por não ter um padrão de fazer as coisas, eles tentavam inovar com, tipo assim, eles têm um jogo de puzzle aqui,
Só que aí eles metem ação no meio, do nada, e tal. Tem vários jogos que tentaram experimentar várias coisas diferentes, justamente pra tentar fazer os negócios emplacarem, num ponto em que você não tinha uma fórmula pra um jogo dar certo. E mas muitas vezes dava muito errado. Sabe? Muitas vezes dava muito, muito errado. Tanto que hoje mesmo você vê, principalmente criadores indies criando jogos que são mais ousados a fazer coisas diferentes. E muitos deles dão errado, porque é uma coisa que, tipo assim, é muito difícil você fazer uma coisa que seja diferente e atraia as pessoas a aquilo, numa época em que muita gente está acostumado a eu quero jogar um jogo de puzzle, vou baixar esse jogo de puzzle e vou jogar um jogo de puzzle. Entendeu? Que os jogos de maneira geral têm uma base para se apoiar e para principalmente não ser um desastre completo, como acontecia no passado. Então isso provei de certa forma um terreno ótimo para construir em cima. Como por exemplo, se você quiser fazer jogos mais complexos como o Metroidvania, que eu já falei aqui no canal e expliquei como eles funcionam, vai lá ver. É muito mais fácil você entender como o Metroidvania funciona, quais artifícios ele usa, do que ele usa e como ele usa, do que você conseguiria entender isso há um tempo atrás, onde esse gênero praticamente não existia. Mas esse fator mesmo tem diversas discussões e diversas faces, tantas boas quanto as ruins. E dá pra ficar falando muito tempo sobre elas aqui. Mas falando de uma forma geral, como eu falei antes, as bases dos jogos são altas e acaba por muitas vezes dependendo do que você vai construir em cima. E o que vem sendo construído são coisas minimamente decentes, porque essa base alta faz com que os jogos não precisem se esforçar para serem realmente bons. Então, parafraseando o Wise 2, eu não diria que os jogos hoje em dia são ruins, mas sim são impressionantemente medíocres. Lotus Knight. Esse aí que falaram que era tipo o sucessor espiritual de Hollow Knight, né? E olhando por esse prisma, cabe a você ver e interpretar por você mesmo. Será que os jogos antigos são melhores por terem uma grande parcela de jogos extremamente ruins e uma menor parte de jogos realmente bons? Mas essa menor parte é composta de jogos que se esforçaram ao máximo, não só para serem bons, mas sim para serem mais criativos. E com isso eles têm mais espaço para serem livres de experimentar o que é mais difícil de fazer eles serem bons. Ou os jogos atuais são melhores porque ele tem uma porcentagem de jogos medíocres, porque eles já sabem onde pisar. Mas em contrapartida, isso faz com que os jogos bons consigam se desenvolver melhor e aparecem em uma frequência maior do que os jogos bons antigos. Bem, existem diversas maneiras de se encarar essa discussão, e no final só cabe a você julgar isso. Nesse vídeo eu não quis fazer uma intriga ou algo do tipo. Obviamente, felizmente você será atacado pelo resto da sua existência. Daqui ali eu dei uma alfinetadinha em alguns momentos, mas eu juro que isso não foi o objetivo principal. Eu só queria trazer uma forma nova de ver esse argumento e ver essa discussão no geral. Então, fale nos comentários o que você acha disso, ou se esse vídeo te fez enxergar essa discussão de uma nova maneira. Então, é isso. Sinceramente, não. Porque é uma coisa que eu já pensava já. A parte de fazer jogos que ninguém conta, aquilo ali é interessante pra quem é game dev. O que eu ia falar? Tipo assim. Eu ia falar, eu esqueci de novo. Deixa eu lembrar, peraí. Lembrei. Às vezes é muito complicado você falar justamente que fora da parte técnica de tal jogo é melhor ou não, na parte técnica mesmo, você falar que o jogo o antigo é melhor do que o novo é muita coisa baseada só em opinião pessoal. Então justamente não tem como você falar que esse jogo aqui tipo assim, sei lá, se falar Zelda Ocarina of Time é melhor do que Zelda Breath of the Wild. Se isso é só uma opinião sua. Se você falar eu gosto mais do Ocarina of Time do que do Breath of the Wild, show, aí você tá certo. Entendeu? É isso, eu acho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Kiki, que tá aparecendo aqui do lado. Eu tenho quase certeza que é Kaique, mas tem um asterisco aqui, então eu vou chamar de Kiki.